Alabado sea el Señor que estamos aquí en Pompano Beach, Florida. Começamos esta viagem Empezamos este viaje en la región de Boston, Massachusetts. tivemos uma conferência em Tuvimos una conferencia en Framingham de 3 dias, y 3 días aí viajamos para Nova York y viajamos para Nueva York e de Nova York nós fomos para Atlanta y de Nueva York fuimos a Atlanta e de Atlanta descemos para y de Atlanta bajamos para Savannah. de Savannah fomos para Orlando De Savannah fuimos para Orlando e agora chegamos em Pompano Beach. y ahora llegamos a Pompano Beach. Aleluia! ¡Aleluya! E aqui sábado e domingo nós Y aquí sábado y domingo nosotros tendremos esta conferencia e termina essa jornada nossa nos Estados y Unidos, así termina nuestra jornada en Estados Unidos. porque a nossa jornada não termina aqui, voltando Porque nuestra jornada no termina aquí volviendo a Brasil. tarefa até o final do ano. Ya tenemos tareas hasta el final de año. Chegando em São Paulo já teremos essa semana Llegando a San Pablo ya tendremos la Expo Cristán en la próxima semana. é a maior maior feira de livros La mayor, no Brasil. la mayor feria de libros cristianos en Brasil. Preparamos um grande stand Preparamos un gran stand os nossos livros. para presentar nuestros libros. Nós apresentaremos várias ferramentas que o Senhor nos deu, tais como a Estância Árvore da Vida, Presentaremos varias herramientas que Dios nos ha dado, tales como la estancia Árbol de la Vida y la editora Árbol de la Vida. também mostramos o nosso trabalho no CEAP, También mostramos nuestros trabajos en los CEAPES con los colportores e o meio de comunicação e mídia y el medio de comunicación y media que el Señor nos ha dado a través del Instituto Vida para Todos. e também a produção musical 288. Y también la producción musical del 288. Enfim, o Senhor tem nos abençoado muito. Y en fin, el Señor nos ha bendecido mucho. Durante esses últimos anos, Durante estos últimos años, muita misericórdia, el Señor ha tenido mucha misericordia de nosotros. porque durante quase 40 anos o Senhor Porque usou durante casi 40 años o servo Dom Yulan el Señor usó su siervo Don Yulan e abriu o trabalho em toda a América do Sul. y abrió el trabajo en toda Sudamérica. E a partir de lá, esse trabalho se espalhou para vários Y a partir de ahí ese trabajo se expandió a diversos continentes. E nosso querido irmão partiu para o Senhor Y nuestro no ano querido de hermano 2017. partió para el Señor en el año de 2017, estabelecendo firme fundamento na estableciendo un firme fundamento en la obra del Señor. E a nossa responsabilidade é edificar a obra Y nuestra de Deus responsabilidad sobre esse es fundamento. edificar la obra de Dios sobre esa fundación. Nós oramos muito ao Senhor. Nosotros hemos orado mucho al Señor. Nós pedimos para o Senhor continuar conosco. Nosotros pedimos para que el Señor continúe con nosotros. Que o Senhor nos dê uma palavra em Êxodo 33. Y el Señor nos ha dado una palabra en Éxodo 33, Que o Senhor prometeu a Moisés que el Señor prometió a Moisés irá que su com presencia ele irá con e él lhe daria descanso. y él le daría descanso. Nós então agarramos essa promessa. Entonces tomamos nosotros como nossa. agarramos esa promesa y agarramos como nosotros, como nuestra. Nós agarramos o Senhor,
agarramos a sua presença agarramos al e Ele Señor, tem estado su presencia, y Él ha estado con nosotros. Ele tem nos dado descanso, Y Él nos ha dado descanso, porque essa obra não é nossa. porque esta obra no es nuestra. Se o Senhor não trabalhar, em vão trabalham os trabalhadores. Si el Señor no trabaja, en vano trabajan los trabajadores. Podemos suar muito, trabalhar muito, nos estressar muito e o resultado Podemos estresarnos mucho, pífio. sudar mucho, pero el resultado sería nada. Mas quando Deus trabalha, Pero cuando Dios trabaja, nós servimos apenas de canais. nosotros servimos apenas como E canales nós descansamos. y nosotros descansamos. Deus, de fato, desde 2017 Y Dios, de hecho, desde 2017 ha hecho muchas obras entre nosotros. a colportagem tem El colportaje se intensificado. se ha intensificado. Lá no Brasil, América do Sul, o trabalho da colportagem En América del surgiu uma Sur, nova en Brasil, categoria de colportagem, el colportaje chamada ha de colportagem Ha surgido en el colportaje una nueva categoría llamado colportaje dinámico. Somente para vocês terem uma ideia, Apenas para que usted tenga una idea, colportores, as equipes de colportores los colportores, dinâmicas los equipos de colportores dinámicos que se han formado, ainda com pouco tempo, todavía con poco tiempo, nós tivemos que imprimir há mês 400 livros para fazer, 400.000 livros. tuvimos que imprimir en el último mes 400.000 libros para imprimir frente a esa necesidad. E a semana passada nós acabamos de imprimir 73.000 Y livros. la semana pasada acabamos de imprimir 73.000 alimentos diarios. Volumes 1 e 2. Isto é, são 146.000 O sea, son 146.000 libros. E daqui a 2 meses imprimiremos mais 73.000. E imprimimos otras más 73.000 duplas. Assim, terminando, nós teremos mais de 450.000 alimentos diários. Y así tendremos, finalizando, más de 450.000 alimentos diarios. Só nesses curtos 4 meses estamos imprimindo quase 1 milhão. Solamente en estos últimos 4 meses estamos imprimiendo casi 1 millón de libros. Impensável no passado. Algo totalmente impensable en el pasado. Mas Deus está nos abençoando. Pero Dios nos está bendiciendo. Esses livros estão alcançando o povo. Estos libros están alcanzando al pueblo. Hoje é possível ver as pessoas lendo nossos livros. Hoy es posible ver a las personas leyendo nuestros libros en el subte, en los colectivos. E não só isso, nós aprendemos a abençoar as pessoas. Y no solamente orando eso, com elas durante hemos o nosso aprendido a bendecir a las personas, orando por ellas en nuestro día a día. Vários irmãos começaram a usar a camiseta. Varios hermanos empezaron a usar la camiseta ¿Puedo orar por ti? E isso está, muitas pessoas estão sendo abençoadas a cada Y dia. con eso muchas personas están siendo bendecidas todos los Tem uma días. cidade, Varginha, os irmãos de Varginha. Hay una ciudad que se llama Varginha, Pessoas que hay 50.000 personas de población. Ali é uma igreja com 150 pessoas. Es una iglesia con 150 personas. Eles fizeram um voto diante de Deus. Ellos han hecho un voto delante de Dios de que cada una de las 150 personas ore por 4 personas por día. No final do ano, eles terão orado por
164.000 A pessoas. fin del año ellos han orado, They will be praying for tendrán orado 160,000 people. por más de 160.000 personas, más de lo que tiene la población de la ciudad. Mostrou que é possível nós alcançarmos toda a sociedade. Eso nos mostró que es posible que alcancemos a toda la sociedad. Reach out the whole population in the city. O Senhor abençoando as nossas ferramentas, você pode alcançar. El Señor bendiciendo nuestras herramientas, usted puede alcanzar las personas en la ciudad donde usted vive. You can reach the society where you live. Não pensa que vocês estão aqui nos Estados No Unidos. piense que usted está aquí en Estados Unidos Oh, we're here in the United States, we're just a few. Mas y se son nós pocos. cremos no Senhor e usarmos essas ferramentas, Pero si nosotros creemos en el Señor y usamos estas herramientas But if we y believe practicamos la palabra profética, the tools he has given us through the prophetic word, nós vamos influenciar crearemos la comunidad donde vivimos. influence the communities where we live. porque o Senhor Jesus disse Porque el Señor Jesús nós dijo somos a luz do mundo. que somos la luz del mundo. The light in the world. Se a luz estiver escondido debaixo do alqueire, para que serve a luz? If the Si light la luz is está hidden escondida under a abajo de la luz basket, why do we have the de la light? siesta, O alqueire ¿para qué la significa luz? sua preocupação pela sua subsistência. And this basket means La the siesta, words and la siesta concerns solamente about how representa la preocupación sobre las cosas de este mundo. Você gasta tempo De sobrevivir. da sua vida preocupado com sustento. you spend all the time you have in your life about sustenance. A sua luz, então, é coberta, é tampada. And then your light's going to be covered. Mas vamos colocar nossa luz sobre no velador. Pero pongamos nuestra luz sobre el velador. High the top. Vamos iluminar onde nós estamos, a Uli- cidade onde Iluminemos donde estamos, en la ciudad donde estamos. City we are at. estamos. A cidade, as pessoas à sua volta, pelo menos. La ciudad alrededor, las personas alrededor de ti verán la luz, Verão a presença do Senhor. recibirán la presencia del Señor. Quantas pessoas que estavam para se suicidar, ¿Cuántas personas que estaban para suicidarse? Nosotros hemos orado por esas personas y las salvamos. Ourselves, but we pray for them and we save these people. não estou brincando, é verdade. No estoy jugando, es verdad. Cada dia no Brasil tem pelo menos 2 casos de suicídio. Cada día en Brasil hay por lo menos 1 o 2 casos de suicidio y que el Señor ha preservado su vida por medio de oración. Situations of people wanting to commit suicide, and we pray for them and we save their lives. Aleluia. Aleluya. Não precisa fazer muita coisa. No precisamos hacer muchas cosas. Orar com as pessoas. Basta orar con las personas. Você estará levando Deus para a pessoa. Usted va a llevar Dios para las personas. Para a reunião agora, Antes de venir para esta reunión, nós fomos tomar cafezinho. fuimos a tomar un café E a garçonete veio nos servir. And the waitress, she came to serve us. Nós perguntamos para y ela, la que nos vino a servir el café, "Precisamos de orar le preguntamos, nos gustaría orar por ti. ¿Tienes algún pedido específico de oración? Any prayer requests? Ela falou, eu tenho, a minha mãe acaba de passar por uma cirurgia. Sí, tengo. Mi mamá ha recién pasado por una cirugía. Oramos por ela. Oramos por ella. Irmãos, é isso, é simples. Hermanos, es esto, es simple. Você vai para uma padaria. Usted va a una panadería. Chama padaria? Bakery. ¿Cómo llama panadería en inglés? Padaria brasileira que vocês gostam de. Como é que Como panadería brasilera. Ah, padaria 2000. Você- Panadería 2000. Qual é a outra? Tem outra que nós somos. Seabra. Y el otro que se dice, que se llama Seabra. Supermercado, não é padaria. Supermercado Seabra. Seabra, né? You go to a bakery or a grocery store, Seabra, for instance. Não estou ganhando nada por No estoy ganando nada por mencionar estos nombres, ¿eh? Not making any money just by mentioning the name. Vai na padaria, vai Usted va a la panadería, usted va al negocio, Shop, you go to the store. não tem coragem de orar pelas pessoas. no tiene coraje de orar por las personas. Boldness to pray with people. No começo eu não tinha essa coragem, En el principio yo no tenía ese coraje, mas eu pensei, pero pensé, se eu deixar escapar da minha boca, si yo dejo escapar de mi boca, Come out of my escapar essa frase, escapar esta frase, ¿puedo orar por ti? escapar
escapou, não tem mais como trazer de Si se escapa, no tengo más cómo traerlo de vuelta a esta frase. volta. Vai ter que orar. Así que tendrás que orar. Eu fiz isso uma vez, Hice eso una vez, 2 veces, aí não parei mais. y ahí no paré más. Posso orar por você? ¿Puedo orar por usted? Estamos levando Deus para as pessoas. Estamos llevando a Dios a las personas. Se possível, leva jornal. Si posible, lleve una revista. Não é jornal de Miami, né? It is not the newspaper from No es el periódico de Miami, Então o que é? Flowing Life. es el periódico del árbol de la vida. E leva com você os livros novos. Y lleve con usted los libros. Aproveita e faça uma comportagem. Aproveche y haga un colportaje. Usted va a suplir vida a estas personas. E convide-a para a reunião. Y también invítela a esta reunión. Convide a pessoa para o seu grupo familiar. Invita a la persona a nuestro grupo familiar. Framingham, nós estamos experimentando. Allá en Framingham estamos experimentando de esta gracia. Alguns irmãos que saíram, Algunos hermanos que salieron oraron con las personas, predicaron el Evangelio y las invitaron. uma porcentagem grande Y un gran porcentaje ya están yendo a las reuniones. to pray with people. They invited them. Not 100% of the ones invited came, but a good percentage came to the meeting. porque Deus quer abençoar. Porque Dios quiere bendecir. Estamos em tempo da graça dele. Estamos en el tiempo de la gracia, el tiempo de vida. Time of grace. Vamos aproveitar. Vamos a aprovechar. This opportunity. Não fiquem chorando que nós somos poucos. No quede llorando que somos pocos. Se ninguém faz nada, Que somos. vamos continuar poucos. Sí, si no hacemos nada, continuaremos pocos. Mas se todos fizerem, Pero si todos hacemos, o Senhor vai nos multiplicar. el Señor nos va a multiplicar. É ou não é? Eso no es. Aleluia. Aleluya. Aí então, não só isso. Aí, Entonces, no solamente eso, passado, sino nos deu al final del año pasado, el Señor nos dio un sentimiento de resucitar un proyecto en Brasil que se llama Expo Libro. This feeling of bringing back this project, Expo book, a truck. It's a truck. Expo book. they were buses. Yeah, it used to be buses. Em 91 nós compramos En el 91 compramos el primer colectivo y lo reformamos. Y se tornó un colectivo, 1991, we bought un colectivo librería. buses and we made changes, adjustments, and then it became like a library, like a bookstore bus. Eu estava em Buenos Aires com o Yo estaba en Buenos Aires con el hermano Don, vino ese proyecto, vino la idea en la cabeza eu comecei a desenhar na frente y empezamos a dibujar al frente del hermano Don. With Brother Don in Buenos Aires, and then I was sketching something out, and we had this idea of coming up with this project. aí na viagem de volta para Brasil. Y en el viaje de vuelta a Brasil, el hermano Don me dijo, vas a comprar un colectivo, vamos a poner libros y vamos a andar por Brasil. Buy a bus, and we're gonna make this happen. Nós não sabíamos fazer nada disso aí. Nosotros no sabíamos hacer nada de esto, entonces fuimos a comprar un colectivo E apanhamos muito para reformar esse ônibus. And it was y sufrimos mucho para hacer este colectivo, Depois de alguns para armar este colectivo. ficou pronto. Después de algunos meses, este colectivo se quedó listo Saiu para a primeira cidade y salió para la primera ciudad Via Dutra, rodovia. en el eje Vía Dutra, una which is between São Paulo and Rio. que es entre San Pablo y Río. Y fue un suceso, Foi impacto para a cidade. fue un impacto para la ciudad. Produced a large impact in that city. Aí meu nome falou imediatamente para mim, vai comprar mais 5 ônibus. El hermano Don me dijo, anda y compra otros 5 más, otros 5 colectivos más. Dije, ¿5? De fazer Recién terminamos de hacer uno y con tanto sacrificio, tantas dificultades lo hicimos. Prepare the first one, Brasil é grande. Compra mais 5. Brasil es grande. and then Brother Don said, buy 5 more. Aí Entonces el hermano Don dijo, compre 5 más. And then we had a Ahí total tuvimos of un total de 6 colectivos girando por todo Brasil. Después vino uno más. cidades foram impactadas. Muchas ciudades fueron impactadas, muchas nuevas iglesias fueron levantadas. out and churches were raised. Mas com o tempo o ônibus envelheceu. Pero con el tiempo el colectivo envejeció. Porque o ônibus tem toda a parte mecânica.
porque el colectivo tiene toda la parte mecánica. E depois de certo tempo teria que comprar mais ônibus novos, porque já não compramos ônibus Y después de un cierto tiempo tendríamos que comprar otro nuevo colectivo. Y otro más, y otro más. seria muito grande se nós tivermos que comprar ônibus. Y así el gasto sería muy grande si tuviéramos que comprar cada vez uno y uno más. Esse projeto ficou Entonces ese proyecto quedó parado por un tiempo. no final do ano passado, em Pero al fin del año pasado, en septiembre del año pasado, restaurar el Señor nos dio un sentimiento de restaurar, de recobrar este proyecto. eu pensei, como? Y pensé, Vamos ¿cómo? comprar mais ônibus para reformar. Vamos a comprar más colectivos para reformar. Mas já havia algum tempo nós sabíamos que existia Pero ya hace un tiempo uma espécie sabíamos que existía, que alguien hizo e essa utilizando una carreta. o piso é removido, El dobra piso de área quando es removido. tem aqui, né? Está la foto aquí atrás. Trailers, and then they expand and you can use that through this thing. Porque essas carretas Porque esas não, carretas não têm a parte mecânica no tienen la parte mecánica, o sea, no tienen el motor, de transmissão. no tienen la caja de transmisión. Big trailers, they do not have all this mechanical parts, engine and transmission. Então a parte mecânica não envelhece. Entonces la parte porque não tem. mecánica no se envejece porque no tiene. All the mechanical parts gotta know because it doesn't have. E para mover a carreta basta Y para mover la carreta né, um caminhão para apenas es necesario contratar un camión para que la arrastre. A truck, then it's gonna take the trailer. essa empresa tinha uma carreta Esa empresa tenía una carreta eles parada, sin usar, fabricaram, mas não la proyectaron, la fabricaron, pero no la usaron. These trailers, and they designed that, but they were not using this trailer. Eu soube que uma empresa recentemente fez Y ahí supe uma que una carreta empresa que gastou quase hace poco tiempo hizo una carreta que costó casi 2 millones de reales. They designed something similar to that, and they spent close to mais ou menos $2 million. mais ou menos $400.000. Más o menos $400.000. E nós queríamos comprar aquela carreta usada por $160.000. Y nosotros entonces queríamos comprar la carreta por $600.000 reales. O dono da empresa não concordou em nos vender. Pero el dueño de la empresa no quiso vender. Vários anos atrás. Depois de Eso algum tempo, Dios nós oferecemos atrás. 130.000. Después de algo, 180.000. We came again and offered $130,000, A empresa não quis nos La vender. empresa tampoco quiso vendernos. and the company did not want to sell. Mas dessa vez, Pero de esta vez, oramos ao Senhor. cuando oramos al Señor, le pedimos al No ano Señor, passado, en el final del año pasado, en septiembre, em dezembro, en diciembre, When it got to December, o dono dessa empresa nos el dueño de esa empresa nos ofreció 3 carretas por $90.000 reales. the company offered us 3 big trailers by $90,000. Isso é totalmente Eso es totalmente, Almost eso es casi, só os pneus das rodas. casi sin precio, casi gratis. they Solamente las ruedas, E nós reformamos. básicamente el costo de las carretas, de las ruedas. Y así hicimos todos los cambios en esas carretas. Ficou pronto já na conferência passada. Uno ya quedó listo en la conferencia pasada, en la conferencia de febrero, first one got ready de marzo. in the last conference in February, March. Já percorreu-se a primeira cidade de Campinas. Ya ha percorrido la primer ciudad, la ciudad de Campinas, en San Pablo. Aí foi para Campos do Jordão. Ahí fue para Campos do Jordão, cerca de San Pablo, por 45 días. Foi justamente todo o melhor tempo da temporada. alta Estuvo ahí justamente en todo el mejor tiempo de la alta temporada de invierno Taubaté, allá. mais 30 dias. Y después ha bajado para Taubaté por otros 30 días. Recentemente, Y recientemente fue a San Carlos. e de
São Carlos está indo para Sertãozinho, perto de Ribeirão Preto. Y de San Carlos está yendo a Sertãozinho, cerca de Ribeirão Preto. Foi um tremendo impacto em todas as cidades. Fue un tremendo impacto en todas las ciudades. In all of these cities, As autoridades nos ajudando. Las autoridades nos ayudaban. E os homens da cidade, Los hombres de las a ciudades, mídia toda favorável. la media, todo from the favorables. cities and even from the press, they were helping us. A segunda carreta começou a rodar no sul. La segunda carreta empezó a caminar, a seguir en el sur, Está en el sur de Brasil. Está en Chapecó, está indo, vai para Foz de novo, isso? está yendo a Foz de Iguazú. Iguaçu de novo. It's going to go back to Foz do Iguaçu. In the book fair in Foz. E daqui a algumas semanas eu vou para Belém do Pará. En algunas semanas me iré al norte de Brasil, Belém do Pará, The north part of Brazil in Belém. E vou inaugurar a terceira carreta. y inauguraré la tercera carreta. The third trailer. Vai percorrer o norte do Brasil, nordeste e centro-oeste. And that train is going to go through the north Ese trailer part of Brazil, irá de la and parte also norte de Brasil northeast states al nordeste, noreste de Brasil. Midwest. Nós estamos pedindo para o Senhor nos dar, na verdade, uma carreta por região. Estamos pidiendo al Señor que nos dé una carreta por región. One trailer per region in Brazil. O Brasil foi dividido por 5 regiões. Brasil fue dividido en 5 regiones: Divided in 5 big regions. Norte, norte, noreste, sudeste, sul. centro, centroeste, sur y sudeste. South and the center. Centro-oeste. Midwest. Midwest. Hã? South. Sul. Então nós temos 3, nós pedimos mais 2. So we have 3 already, and we are asking Tenemos for 3. 2 more. Estamos pidiendo por 2 más. O Evangelho do Reino será pregado. El Evangelio del Reino será predicado vastamente. Preach that. Que nosso encargo é trazer o Senhor de Nuestro volta. encargo es traer al Señor de nuevo. Amém? Amén. E vocês aqui nos Estados Unidos, Y ustedes aquí en Estados Unidos, o Senhor também está incrementando el vocês. Señor también está incrementándolos. Is giving us new things. Vocês não vieram aqui só para fazer sonho. Ustedes no han venido aquí apenas para hacer el sueño americano. Não estão aqui só para ganhar dinheiro. No están aquí apenas para ganar plata. Alguns ganham, mas outros vivem vida inteira sem ganhar. Algunos ganan, pero otros trabajan y no ganan mucho. Isso não vale nada. Pero eso no vale nada. É vaidade de vaidade. Es vanidad atrás de Nós vanidad. estamos aqui pela vontade de Estamos aquí por la voluntad del Señor. O Senhor vai abençoar El vocês. Señor los va a bendecir. Também botar fogo neste continente. Y también poner fuego en este continente Com o Evangelho. con el Evangelio, Com o Evangelho do Reino. con el Evangelio del Reino, Através da comportagem. a través del colportaje, Através de pregação do Evangelho, orando com as pessoas. a través de la predicación del Evangelio, orando por las personas, Vivendo a vida da igreja viviendo la vida de la iglesia intensamente. O Senhor vai abençoar esse El continente. Señor nos va a bendecir este continente. Foi no meio dessa situação de bênção toda que eu Fue en medio de esta situación de bendición y todo que empecé a orar al Señor. Blessings that I started praying to the Lord. eu estava de viagem Yo estaba viajando para el Río de Janeiro para una conferencia. To Rio de Janeiro for a conference. e eu estava orando ao Senhor, Senhor, Estaba orando al Señor, Señor, nos abençoou tanto esses últimos tempos. el Señor nos bendició tanto durante este tiempo. Blessed us so much throughout this entire time. Várias ferramentas, Varias herramientas. as coisas estão acontecendo, o U- número está se multiplicando. Tú pusiste tu mano y bendeciste tantas cosas. E nós Y varias cosas están pasando. Y hicimos entonces un voto delante del Señor. Las iglesias hicieron un voto delante del Señor número pelo menos 20%. para crecer el número por lo menos 20%. We made a vow before the Lord to increase in number by 20% every year. Ainda que o Senhor não Para crecer 20% cada año. And the Lord may bless us even with more, 50%. Y aunque el Señor nos bendiga con más porcentaje, 50%, então, nuestro número no sería un número tan grande. So huge of a number. não somos um grupo de
10 milhões, No somos un grupo de 10 millones, 50 millones de personas. group of 10 million, 50 million people. Aí eu perguntei para o Senhor, Senhor, Entonces pregunté al Señor, Señor, será que é isso mesmo? ¿será que es eso? Ask the Lord, Lord, is this what you want? Como vai ser? ¿Cómo va a ser? Para onde nós vamos em termos de multiplicação de números? ¿Para dónde vamos In terms of increasing the number. ¿Para dónde vamos en términos de aumentar este número? ¿Será que nos darás millones y millones de personas? Nessa viagem o Senhor me falou. En este viaje el Señor me dijo, O Senhor falou para mim assim, el Señor me dijo esto, vocês nunca vão ser um movimento de massa. ustedes nunca van a ser un movimiento de masas, Never gonna be a big movement of masses. E a comissão que eu tenho para vocês porque é la outra. comisión que tengo para ustedes es otra. Is another. Eu quero que vocês espalhem o evangelho do reino. I want you Quiere to que ustedes spread the prediquen gospel of the King. el Evangelio del Aí eu Reino. me lembrei, Ahí me recordé, João capítulo 5. en Juan capítulo 5, João capítulo 5. And then I recall John chapter 5. João capítulo 5, en el capítulo 5, capítulo 6. perdón, capítulo 6, João capítulo Chapter 6, 6. não é? O Senhor fez uma multiplicação. el Señor hizo una de multiplicación de panes. ¿Usted se recuerda de esa historia? John chapter 6, the Lord he multiplied the loaves. Depois que o Senhor Después falou, el falou, Señor falou, e habló, quando habló, viu, já era habló, tarde. y cuando vio ya The era Lord, tarde. he was speaking to the people, and then when he realized it was late already. E os seus discípulos preocupados Y sus perguntaram, discípulos preocupados le preguntaron Jesus, ou a você Jesús, Jesús, vai despedir essas multidões, porque aqui, nesse monte aqui, o tú les despides a esta multitud And then the disciples, porque no hay, no tendremos para comprar tantos panes. these people go to buy some food because they can't get any here. Aí Jesus falou, mas dai-vos vós mesmos. Pero Jesús le dijo, But then the Lord said, dale, you give them food. tú mismo dale de comer a esas personas. Y le dijeron, pero ¿cómo? ¿Dónde compraremos tanta comida? Food for these people. E nem temos dinheiro para tanto. Y tampoco tenemos dinero para tanto. Aí ele perguntou, o que vocês têm então? Y él le preguntó, entonces, ¿qué tienen? Aí o André, irmão de Pedro, Ahí André, hermano de Pedro, le aqui está um dijo, rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 aquí peixes. hay un joven que tiene 5 panes y 2 Father peces. said, there is a lad here who has 5 barley loaves and 2 small fish, but what are they among so many? Isso é só para lembrar vocês. Esto es apenas para recordarle de esta historia. This story. Não vou detalhar, No voy a detallar porque no tengo tiempo. então vocês sabem. Usted sabe que el Señor agarró estos 5 panes, los 2 pescados, Abençoou, le oró al Padre, los bendijo entregou y para entregó para la multitud para que coman. These 5 loaves and the 2 small fish, and he prayed to the Father, he blessed this and gave to the multitude. 5.000 homens se fartaram. 5.000 hombres se 12 faltaron y sobraron 12 1,000 people, canastas llenas. and they had 12 full baskets. Versículo 14 diz assim: Vendo El versículo 14 dice, o sinal que Jesus fizera, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. The sight that Jesus did said, this is truly the prophet who is to come into the world. Uau, quem não quer ter um ¡Wow! ¿Quién no quiere tener un líder de Who estos does not want to have such a leader? que faz aparecer do nada? que hace aparecer del nada tantas cosas, tantos panes, tantas cosas para nuestra necesidad? So many loaves for our need. E eles queriam arrebatar Jesus para ser rei deles. Y ellos querían arrebatar a Jesús para ser su rey. Set him as their king. Quando Jesus soube disso, se retirou para o monte. And when then Jesus realized Cuando Jesús Procuraram no dia seguinte. vio eso, él se retiró al monte and they y were lo buscaron y no lo encontraron. finding. E de repente, versículo 22, no Y dia de repente, en el versículo 22, seguinte, ficaram do outro lado do mar, notou el día que siguiente, não- la gente não que havia estaba sido al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y Jesús no había entrado con ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. When the people who were standing on the other side of the sea saw that there was no other boat
except that one which his disciples had entered, and that Jesus had not entered the boat with his disciples, but his disciples had gone away alone. Imagínese usted, esta multitud que corría para un lado, corría para el otro, buscando a Jesús. Imagine la multitud. To the people going from one way to another, searching for Jesus. This multitude of people. Encontraram-no, foram até Cafarnaum. Lo encontraron, fueron hasta Cafarnaúm para buscarlo. Capernaum, seeking Jesus. Quando encontraram, perguntaram, Cuando lo encontraron, lo preguntaron, And when they Mestre, found him, ¿cuándo has they llegado asked, aquí? Master, how did you come here? Presta atenção no versículo 26. Respondeu Preste atención en el versículo 26. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os Look at saciasteis. verse 26. Jesus answered them and said, Most assuredly I say to you, you seek me not because you saw the signs, but because you ate of the loaves and you were filled. Trabalhai não pela comida que perece, Trabajad mas no por la comida que para a vida perece, eterna, sino por la a qual comida o Filho do Homem que a vos vida dará. eterna Deus permanece, dará la o cual Filho el do Hijo del Hombre os dará, Do not porque a labor este for the señaló food Dios which el perishes, Padre. but for the food which endures to everlasting life, which the Son of Man will give you, because God the Father has set his seal on him. A multidão corre atrás de Jesus. La multitud corre atrás de Jesús por el pan. Milhões e milhões de pessoas Millones y millones de personas buscan a Jesús pela cura por la cura Millions and millions of people, they seek Jesus because of healing. ou pela promessa de por la promesa de quedar ricos Promise to become rich. em busca de alguma en busca de alguna necesidad propia. Some personal interest. Esse é o movimento de massas. Este es un movimiento de masas. Movement of masses. Movimento de massas são pessoas Movimiento de masas son personas interesadas, The movement of masses are people thinking only about themselves. de personas que piensan apenas en ellos mismos. Pero hoy estoy hablando a personas que no hacen parte de esta multitud. This multitude. Eu quero falar com grupo íntimo de pessoas Quiero hablar con un grupo íntimo de personas Group of people. que não está aqui em busca do seu interesse pessoal. que no está aquí en busca de sus propios intereses, de sus intereses personales. Está aquí por la voluntad del Padre. Father's will. Amém? Amén. Aí, esses judeus começaram Ahí esos judíos a murmurar, empezaron a murmurar Jews started complaining, murmuring. porque Jesus disse que ele era o pão da vida. porque Jesús dijo que Él era el pan de vida. He is the bread of life. A multidão queria pão, La multitud quería pan, Loaves, bread. mas Jesus não quer dar aquele pão. pero Jesús no quiere dar aquel pan. Jesus quer dar o pão que realmente subsiste para mim. Jesús quiere dar el pan que realmente Give a bread subsiste para dar vida eterna. to everlasting life. Quando eles queriam saber onde está esse pão, Jesus falou, eu sou. Cuando ellos preguntaron, ¿dónde está ese pan? El Señor Jesús dijo, yo soy este pan de vida. And then the Jews Pero los judíos quedaron, is crazy. dijeron, esta persona está loca. Ele e os judeus porque disseram, eu sou o pão que desceu. Verse 41 says, En the el Jews then complained Versículo 41 dice, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Cómo entonces podemos comer de este pan? ¿Dónde está el pan? Where's this bread? Aí Jesus disse assim, então Jesús dijo así, do céu, alguém yo soy se el alguém pan. quer comer viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. 51. Versículo 51, Jesus said, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. which I shall give for the life of the world. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Among themselves, saying, How can this man give us his flesh to eat? esse cara de fato está louco. Este tipo está loco. Aí Jesus ainda continua nessa Y Jesús continúa en esta línea. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, Le respondió Jesús. se não Versículo 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre
y bebéis su sangre, no tenéis vida en nosotros. Say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Esse discurso é duro, não é duro? Ese discurso es duro, ¿no es duro? This is a tough speech. Para quem veio buscar apenas benefício próprio, Para aquel que vino apenas a buscar un beneficio propio, ficaram totalmente decepcionados. quedaron totalmente decepcionados. Versículo 60. Versículo 60. Muitos dos seus discípulos, não Al oírlas, muchos de sus discípulos no son los judíos, pero de sus discípulos dijeron, mas dos seus discípulos, dos seus próprios discípulos, de sus propios discípulos, disseram, habido oído estas palabras, dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? They said, when they heard this, said, this is a hard saying, who can understand it? aqui ninguém promete pão para ninguém. Here, Aquí right now, no nadie one is promete promising pan bread. a nadie. Promete muita prosperidade para ninguém. Nadie promete mucha prosperidad para nadie. Aqui não se engana ninguém quanto a essas coisas. Aquí no se engaña a nadie en cuanto a estas cosas. About these things. Aqui só se promete o pão que veio do céu. Aquí apenas se promete el pan que vino del cielo. Down from heaven. Duro esse discurso. Duro es este What is discurso. this saying? Quem o pode ouvir? Who can ¿Quién la puede oír? Aí Jesus soube disso. Jesús supo de esto Jesus mostrou para eles. Eu não estou dizendo para vocês. y él le mostró, carne. yo no estoy diciendo para que ustedes coman mi carne. And he told them, I'm not telling you to eat my own flesh. Versículo 63. O Versículo espírito 63. da vida. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. 63, it is the spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit and they are life. Não é comer da carne, No de es Jesus, comer de la It's carne de not eating Jesús, from the flesh of Jesus. mas é o espírito que dá vida. pero es el It is the espíritu que da spirit who gives vida. life. As palavras que Jesus tem dito, Las palabras que Jesús ha dicho son espíritu y son vida. Jesus is speaking. They are spirit and they are life. versículo 66. Versículo 66. À vista disso, muitos Desde dos entonces, discípulos o abandonaram. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Many of his disciples went back and walked with him no more. Muitos dos seus discípulos, Muchos de sus discípulos abandonaron a Jesús. Went back. se Jesus fosse pastor de uma congregação, Si Jesús fuera un pastor de una congregación, seria grande fracasso. sería un gran It fracaso. would have been a big failure. Ele acabou de afugentar todos os membros. Él apartó todos sus miembros. Now just left. Ninguém ficou. Nadie habría quedado. Aí Jesus olhou, só sobraram os 12. Ahí Jesús miró y solo sobraron los 12. Oh, there were only 12 remaining Aí there. perguntou para os 12, vocês também Y querem ir ahí le embora? preguntó a los 12, ¿ustedes también se Do you quieren ir? also wanna Eu vou ficar um pastor sem congregação. Yo me quedaré un pastor sin congregación. Não é isso? ¿No es eso? Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirados? Then Jesus said to the 12, do you also want to go away? Y ahí Respondeu-lhe Simão, él le dijo a los Senhor, 12, ¿para quem iremos? ¿ustedes también se quieren ir? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Escribe conhecido que tu és. Versículo 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. E você? And what about ¿Y usted? Você também vai embora? ¿Usted también se va? Are you going to go away? Estás decepcionado com ¿Usted está as coisas que decepcionado fazem aqui? con las cosas que se hacen aquí? Things we do here? Sem muita ação social? Sin mucha acción social. E aqui, irmãos, nós estamos procurando, Deus está procurando entre Aquí, nós hermanos, Dios que está realmente buscando personas de Deus. que realmente quieran hacer la voluntad de Dios. The Lord is seeking those who really want to do the Lord's will. Aí o Senhor me deu
Mateus 7. Ahí el Señor me dio Mateo 7. Chapter 7. Isso tudo aconteceu na minha viagem para o Rio de Janeiro. Todo esto pasó en mi viaje a Río de Janeiro. Down to Rio de Janeiro. Mateus 7, versículo 13. Mateo Matthew 7, versículo verse 13. 13. Entrai pela porta estreita. Enter by the Entrad narrow por la gate. puerta Larga estrecha, é a porta, espaçoso o caminho que porque conduz ancha para a es la perdição, puerta e são y muitos espacioso os el que camino entram que por lleva a ela. la perdición, Wide y is muchos the son los gate que and entran broad por is ella. the way that leads to destruction, and many are and there are many who go in by it. Porque estreita é a porta Because Versículo 14, narrow porque is es the gate, e estrecha apertado es la o puerta caminho y angosto and el camino que difficult is the lleva a la way vida, que conduz para a vida. which leads to life. E são poucos os que se acertam y, com ela. y And pocos there are son few los que who la hallan. find it. São poucos. Son There are pocos. few. Aí eu entendi o que o Senhor quis dizer para mim. Ahí yo entendí lo que el Señor What quiso the Lord decirme. wanted to say to me. A comissão que Deus deu para nós La comisión que el Señor nos dio a nosotros é cuidar desses poucos. It es is to cuidar take de care estos of these pocos. few. E esses poucos vão andar pelo caminho da vida. Y estos These pocos few will andarán walk por el through camino the de way of vida, life. Vão fazer a vontade de Deus harán la voluntad de Dios e vão trazer o reino de Deus de y volta. traerán el reino del Señor nuevamente. Versículo 17. Versículo Verse 17. 17. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Even Así so, todo every buen good árbol da tree buenos bears good frutos, fruit, pero el but a árbol bad malo tree da bears frutos bad malos. fruit. Versículo 21. Versículo Verse 21. 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Presta bem atenção. Preste atención. Aqui não diz que estará um novo céu, nova terra, novo Jerusalém. Aquí no dice que estará un nuevo cielo, una nueva tierra, o mejor, Você não vai perder a salvação no, eterna. no vas a perder la salvación eterna, That you're gonna lose your eternal salvation. Porque a salvação é eterna. porque la Because salvación salvation es is eterna. eternal. Mas aqui está falando a respeito do reino. Pero aquí está hablando This verse a is respecto talking del about reino, the kingdom. Reino dos céus. el reino de los Kingdom cielos. of heaven. O reino dos céus será na era dos 1000 anos. El reino de los cielos será en la era de los 1000 During the años. millennium. Quando terminar o milênio, Cuando el milenio At the end of the termine, millennial age, iniciará se iniciará un nuevo cielo, una nueva Nova tierra, Jerusalém para en la todos. nueva Jerusalén, the new para heaven, toda la the eternidad. new earth, and it will take place throughout eternity in the new Jerusalem. Depois do milênio, todos os que creram em Jesus Después del hoje, milenio, todos los que creyeron al Señor hoy, aunque no hayan hecho la voluntad del Padre, Every believer, everyone who believed in Jesus, even though he did not do the Lord's will, serão amadurecidos no milênio. serán amadurecidos, fora serán madurados en el milenio, throughout the millennium, pero fuera they del will milenio. mature, but outside of that realm que a of the Bíblia, kingdom. Bíblia chama de trevas Que la Biblia exteriores, do choro, llama do ranger de dentes. de The tinieblas Bible calls exteriores, the outer darkness gnashing of teeth. Que no reino de 1000 anos, eles ficarão no choro e En no el ranger reino de durante dentes los para 1000 años. amadurecerem. ellos quedarán Throughout the en millennial el rugir de kingdom, for dientes 1,000 years they will be por 1000 años working para and maduraren. gnashing their teeth to mature in life. Mas todos que creem em Jesus Pero farão todos parte da Que creen en nova céu, Jesús nova terra, harán nova parte Jerusalém para del- toda a eternidade, de los estarão nuevos cielos y com nueva Deus. tierra en la nueva Everyone Jerusalén who para believes estar in con Dios Jesus, por they're toda gonna la be in the eternidad. new heavens, in the new Jerusalem, for the whole eternity. Mas esse grupo que hoje pagaram o preço Pero este para fazer a grupo vontade de que Deus, hoy han pagado un precio para hacer la voluntad de Dios, They paid the price to do the Lord's will. e essas pessoas vão
fazer a vontade de Deus, Estas personas vão van fechar a essa hacer la era, voluntad de Dios, a era do van reino. a encerrar esta era, introducir la nueva They're era, gonna bring the kingdom. Eles el reino de receberão los cielos. o reino dos céus como Ellos recibirán el reino de los cielos como The galardón. kingdom of heaven as a reward. esses vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Esos reinarán con Cristo por 1000 años. 1,000 years. E eu quero participar disso. Yo quiero participar de esto. Não quero ficar de fora. No quiero quedar afuera. Away. Então agora não é só uma questão de aqui dizer Senhor, Senhor. Entonces vemos que ahora no es una cuestión de apenas decir Señor, Señor. Precisa fazer a vontade do Pai. Tenemos que hacer la voluntad del Olha Padre. aqui o versículo 22. Mire el versículo Look at verse 22. 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais iniquidades. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, Depart from me, hacedores de you who maldad. practice lawlessness. A primeira vez que eu li esses versículos, La primera vez que leí estos versículos quedé First time I asustado. read these verses, I was scared. o Senhor aqui está cruel demais, né? Pensé, el Señor aquí está cruel. O Senhor não é aquele Senhor amoroso que cuida de nós? El Señor no es aquel amoroso que cuida de nosotros. So lovely taking care of us. Você está em dificuldade, o Senhor não te acolhe? Usted está en una dificultad, el Señor no te acoge. Situation, the Lord's gonna help you. Você está triste, Usted Ele não está te triste. consola? El Señor no te Sad, consola. The Lord will give you comfort. Como naquele dia Ele vai ¿Cómo dizer en que aquel nunca día Él va a vos decir conheci? que nunca os How conocí? come that day He's gonna tell you, I never knew you? Eu achei muito cruel isso. I thought that was so Para mí eso fue muy cruel, Agora eu entendi. pero ahora But now I entendí. understand. Conhecer em grego aqui Conocer é en gnos- el griego, gnosco. aquí en este versículo, This word es here, gnosko. for new in Greek, is gnoskos. Você sabe que o conhecer em grego Usted sabe que el é conocer mais en do que griego tomar conhecimento, es conhecer más superficialmente. que tomar conocimiento o conocer superficialmente. To know is more than getting to know something or know on a superficial way. Essa palavra é um conhecer tão profundo Esta que palabra existe uma expressão es un conocer idiomática tan profundo dos que judeus existe una palabra que o conhecer é o de quando o expresión marido de conhece conocer a tan sua profundo This to know que se this asemeja word for a cuando el know marido is conoce a su so esposa. deep for the Jews that it's used for a husband who will get to know his wife. Quando a Maria estava grávida, concebida pelo Cuando Espírito María Santo, estaba embarazada, concebida por el Espíritu Santo de Jesús, ¿usted se recuerda? By the Holy Spirit, she was expecting Jesus. José, um homem justo, José es un hombre justo, então queria no la deixar quería difamar, secretamente. Vocês se lembram dessa história? la quería dejar secretamente. And he wanted to leave Mary in secret. E o Espírito Santo apareceu a José Y el falando, Espíritu "Não Santo le apareció a José y le dijo, no temas de recibirla, Appeared to Joseph and told him not to be afraid of receiving Mary. porque o que nela é concebida é do porque Espírito lo Santo." que en ella es Because concebida what es she del was Espíritu Santo. expecting came from the Holy Spirit. Então, José tomou-a como esposa Entonces e José la não tomó a como esposa conheceu y no la até conoció que Jesus nascesse. hasta que Joseph Jesús received her naciera. as his wife, but did not know her until Então, Jesus was born. Isso eu estou expressando para você que é a palavra conhecer. É mais Estoy do expresando para que usted meramente tomar entienda qué conhecimento. significa la palabra conocer en este versículo, que no es un conocimiento meramente superficial, More than just a mere, es mucho más que eso. getting to know something. Conhecer gnosco. Conocer gnoskos Conhecer profundo, es un conocer profundo, íntimo. This íntimo. knowing, gnoskos, is a deep, intimate getting to know another person. Em 1 Coríntios 6,17, En 1 Corintios 6:17
6:17. Chapter 6, verse 17. O versículo 16 aqui fala, ou El não versículo sabéis que o 16 homem que se aquí une à dice, prostituta forma um só corpo ¿o com no ela, sabéis porque que el que como se se une uma só con carne? una ramera es un cuerpo con ella? 16, 6:16. Porque dice, 6, 7, los dos 16. serán For una you sola not carne. know that he who is joined to a harlot is one body with her. For the two, he says, shall become one flesh. Mas aquele que se une ao Senhor é espírito com ele. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Nós devemos conhecer o Senhor. Nosotros debemos dessa conocer maneira, al estar Señor de unidos esta manera, ao Senhor. estar unidos al We Señor. must know the Lord in such a way, being joined to the Lord. Se nós vivemos unidos Si como nosotros espírito com vivimos ele, con nós el Señor como un fazemos a vontade do espíritu Pai. con Él, If we live hacemos la joined to voluntad the del Lord as Padre. one spirit with him, we're going to do the Father's will. Se nós conhecemos o Senhor superficialmente, Si nosotros conocemos al Señor superficialmente, como religião, nós apenas dizemos, como Senhor, religión, And vamos, in religious Señor, ways, Señor, Lord, ou de uma maneira religiosa, o de una expulsa manera demônios. religiosa expulso demonios. O Senhor dia vai dizer, eu El nunca Señor un día nos va a decir, one day the Lord will nunca tell os us, conocí. I never knew. Então vamos levar a sério conhecer o Senhor? Entonces vamos a llevar con seriedad conocer al Señor. Por isso que o livro de Oséias, né? Oséias fala, Por eso el libro de Oseas dice, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É isso não? conozcamos y prosigamos en conocer al Señor. ¿Dónde está eso? Vamos a leerlo. Oséias. Oséias capítulo 6. Oseas capítulo 6, Hosea chapter 6, verse 3. versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Let us know, Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como a alva, a sua vinda é certa. He's going forth, established Como el as alba the está morning. dispuesta a su Ele salida descerá sobre nós como chuva serôdia e y vendrá a nosotros He will como come la to lluvia, us like como the la rain, lluvia like tardía the y temprana latter a la and tierra. former rain to the earth. Vamos prosseguir em conhecer o Senhor? Vamos a proseguir a conocer al Señor The knowledge of the Lord. Todo dia viver unido ao Senhor. todos los días, vivir unido al Señor. Joined to the Lord. Aquele que se une ao Senhor é espírito com Ele. Aquel que se une al Señor es un espíritu con Él. Aí o Senhor me levou para Hebreus 11. Ahí el Señor me llevó a Hebreos 11. Hebrews 11. Tudo na viagem para o Rio de Janeiro. Todo esto en el viaje a Río de Janeiro. É no versículo 5. Versículo 5. Hebrews 11, 5. Pela fé, Capítulo 11, versículo 5. Por la fe. Enoque foi trasladado para não ver a morte. Enoch was taken away Enoc so fue that he did not traspuesto see para death. no ver Não la foi muerte. achado porque Deus o trasladara. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Enoque foi o primeiro homem a não ver a morte. Enoc fue el primer hombre a no ver la muerte. Ele andava tanto com Deus Él andaba tanto que con Dios o tomou para si. que Dios lo tomó para sí. Então eu quero andar com o Senhor a tal ponto que o Senhor Entonces yo quiero andar con el Señor a tal punto que el Señor como Enoque. me quiera tanto que yo sea traspuesto como Enoc. Na verdade não é isso, eu não quero ser levado individualmente. Pero en la verdad yo no quiero ser llevado Eu quero ser individualmente. quero ser levado junto com os vencedores. Yo quiero ser llevado junto con los vencedores. Mas eu quero saber qual é o segredo de Enoque ter agradado a Pero quiero saber cuál fue el secreto de Enoc haber agradado a Dios. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Y antes que fuese traspuesto, No final do capítulo
tuvo testimonio de verse haber 5. agradado a For Dios. before he was taken, he had this testimony that he pleased God. Enoque agradou a Deus. Enoc Enoch agradó a pleased Dios. God. Irmãos, enquanto vivemos aqui, Hermanos, nós não vivemos para agradar a nós mesmos. en cuanto vivimos aquí, no vivimos para agradarnos a nosotros mismos. O problema é que nós somos egocêntricos demais. El problema es que somos muy Só egocéntricos. pensamos em nós, Solamente pensamos en na nosotros, nossa vontade, na nossa preferência, en nuestra no nosso voluntad, en nuestras preferencias, en nuestros gustos. Mas aqui tem homem que só pensou em Deus. Pero aquí hay un hombre que solamente pensó en Dios. Ele não pensou em si mesmo. Él no pensó en sí mismo. Ele sacrificou a si mesmo para pensar só em Deus. Él se sacrificó a sí mismo para pensar apenas en Dios. 5:9 também. 2 Corintios 5:9. Pablo también era una persona así. Paul was also someone like that. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Therefore we make it our aim, whether present or absent, to be well pleasing to him. O que é quer presentes, quer ausentes aqui? What does it mean being present or absent? Presentes, para Paulo aqui, Capítulo 5, versículo 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Ser ausente é Ser ausente do corpo físico. Es ser ausente del cuerpo de Cristo, del cuerpo, o sea, morir. Em outras palavras, para Paulo, En otras quer palabras, viver ou morrer. Paulo quiere vivir In other words, for o Paul, morir. whether he lived or he died, Si él muere it is o to si él be pleasing vive, to the Lord. es para ser agradable a Dios. Toda agrade ao Senhor. Hermanos, que toda nuestra vida sea para agradar al Señor Lord. E não agradar a nós mesmos. y no para agradar a nosotros mismos. ¿Por qué? Why? Porque haverá julgamento. Porque habrá There will un be a judgment. Desse julgamento depende juzgamiento. quem não será vencedor. And that judgment will Y determine ese juzgamiento determinará quién serás Versículo 10. en la próxima era. Porque Versículo importa 10. que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cada Cristo, receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. so that para que each cada one uno may receive reciba the según lo things que haya done hecho in the mientras body, estaba en el according to what cuerpo, he has sea done. bueno o sea malo. Voltando para Hebreus 11. Volviendo para Hebreos 11, Hebrews 11, Versículo 6. verse versículo 6. 6. Pelo fato, sem fé é impossível agradar a Deus. But without Pero sin fe faith, es it is imposible impossible to agradar a please Dios, him. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. For he porque es who comes to necesario God que el que must se believe acerca a that Dios he is, crea que le hay and that he y is que a es rewarder galardonador de of los que le those who buscan. diligently seek him. O primeiro grupo crê que Ele é o que Ele crê que Ele existe. El primer grupo cree que Él es y que Él existe. Essa é a grande maioria, certo? Esa es la gran mayoría. The majority ¿No es cierto? Todos los cristianos creen que Dios existe, ¿no es cierto? believe that God is. Mas dentre esse grupo grande, Pero dentro de ese grupo grande de personas hay un grupo más chico de personas. There is a small group. eles viram que Ele é galardoador dos que o buscam. Ellos vieron que Él es galardonador de los que le buscan. Rewarder of those who seek him. Se você não vê que o Senhor é galardoador dos que o buscam, você não o busca em vida. Si usted no ve que Él es el galardonador de los que le buscan, usted no le va a buscar a Él. Enxerga isso, Pero si usted ve eso, pagando o preço que for hoje. usted le va a buscar pagando cualquier precio que tenga que pagar hoy. Whatever the price is. Eu vou dizer bem abertamente para vocês. Voy a decirle bien abiertamente And I'm going to tell que you la all, vida de la iglesia es para esos. life is for those. Amém? Amén. Amen.
Então vamos preparar as Entonces vamos a preparar las personas que son de esta forma, Just like that. que crê que ele é galardoador dos que o buscam, que creen que Él es galardonador de los que le buscan, Diligently que seek. não vive para agradar a si mesmo, que no viven para agradar a sí mismos, que não aqui para buscar benefício que no próprio, están aquí para buscar un beneficio propio, estão aqui para buscar a vontade de Deus, están aquí para buscar la voluntad de Dios, que buscam o Senhor, que buscan al Señor vivem unidos ao Senhor. y viven unidos al Señor. O Senhor vai galardoar isso. El Señor va a galardonar a estos. Aí o Senhor me levou lá para Mateus Ahí el Señor me llevó para Mateos 5, 6, 5, 6 7. y 7. 6 and 7. Mateus 5, 6 e 7 são 3 capítulos de padrão elevadíssimo. Mateo 5, 6 y 7. 3 capítulos con un padrón elevadísimo Standard for the citizens of the kingdom. para los ciudadanos del reino de los cielos. Que haja grupo de pessoas Y Dios necesita que haya un grupo de personas que busquen vivir en este padrón de Mateo 5, 6 y 7. Need a group of people seek to live according to the standards of Matthew 5, 6, and 7. que é o padrão do reino dos céus. Que es el padrón del reino de los cielos. Esse é povo que procura viver a realidade, Este es un pueblo que procura vivir la realidad del reino de los cielos. Reality of the kingdom of heaven. ou melhor, O eles mejor, procuram viver a realidade da palavra de Deus. ellos procuran vivir la realidad de la palabra de Dios. Para vocês entenderem melhor ainda, Para que usted entienda nós não mejor, pregamos uma coisa e vivemos outra. no predicamos una cosa y vivimos otra. We do not preach one thing and we live another. Muitos falam palavras bonitas, pregações bonitas, mas não conseguem viver. Muchos predican de forma linda o hablan de forma linda, pero no consiguen vivir de esta forma que hablan. A realidade do Pero reino. nosotros tenemos que vivir la realidad Reality of the kingdom del of reino de A los vida da cielos. igreja é uma vida da realidade do reino dos céus. La vida de la iglesia heaven. Life of the es una reality of the vida kingdom of heaven. de vivir la realidad Matthew 13. del Ali reino de los fala da cielos. aparência do Mateos reino. 13 dice de la apariencia del reino de los cielos. Likeness of the kingdom of heaven. Appearance, né? Appearance. Appearance, é. E então, ali, toda a cristandade, Entonces ahí toda la cristandad, todos los que hacen parte de esta apariencia del reino de los cielos, Part of this appearance of the kingdom of heaven. incluindo nós. incluyéndonos a nosotros. Quem olha parece cristão, Quien mira parece cristiano, They would think, oh, they look like Christians. mas nem todos vivem a realidade. pero ni todos viven la realidad del reino de los cielos. Reality of the kingdom of Entre os muitos que vivem a aparência do reino dos Entre céus, esos muchos que viven la apariencia del reino de los cielos, apenas uma proporção pequena é que vive a realidade do reino dos céus. apenas una pequeña proporción es la que vive la realidad del reino de los cielos. Esses que buscam viver a realidade do reino dos céus serão galardoadores. Esos que buscan vivir la realidad del reino de los cielos serán galardonados, rewarded. Porque deles é o reino dos céus. porque de ellos es el reino de los cielos. Quando Cristo se manifestar para governar o reino dos 1000 anos, Cuando Cristo se manifiesta To reign para reinar en nós el chamamos de reino manifestação venidero, do reino dos venidero. we call De this eso llamamos la manifestación del reino de los Os que viveram cielos. a realidade do reino dos céus na vida da igreja hoje Los que reinarão vivieron- com Cristo na manifestação. Los que vivieron la realidad del reino de los cielos hoy having the church life today reinarán will be the manifestation of the y estarán en la manifestación del reino de los cielos. Por isso não é a multidão, Por eso no es la multitud, not the multitude. não é todos que vivem na aparência. no son todos los que viven en la apariencia. Por isso nós somos poucos. Por eso somos pocos. Não que nós devamos nos contentar com pouco. No que debamos contentarnos con poco. Okay, Nós devemos lutar ao máximo para Debemos luchar lo máximo posible para aumentar el número. Mas ainda assim a nossa comissão Pero aún así, levar muitos a reinarem com o Senhor.
Nuestra comisión es llevar a muchos a reinar con el Señor. to reign in the kingdom. Amém? Amén. Então, aí eu pensei, Entonces yo pensé, então nós nunca vamos ser, então, de uma multidão. entonces Señor, nunca seremos Então, como vamos una multitud atender a tua en masa. necessidade? Pergunta. ¿Cómo entonces vamos a atender a tu necesidad? So we're never going to be this movement of masses to do your will. O Senhor falou o seguinte, Y ahí el Señor dijo lo dá uma siguiente: olhada em Israel. Mire The Israel, Lord told me, take a look at Israel, the nation of Israel. Uma nação pequenininha, Very small. la nación de Israel, una nación chiquita, una nación pequeña. Estado é muito maior que o território de Israel. Cualquier estado de aquí, Estados Unidos, es más grande que Israel. Ou qualquer estado americano, muito maior. Cualquier estado americano, mucho más grande. E é cercado por inimigos, Y es cercado de enemigos, mas todos têm medo deles. pero todos tienen miedo de ellos, de Israel. ¿Por qué eso? Duas coisas. Son dos cosas. Eles têm um poder bélico muito grande. Ellos tienen un poder bélico muy grande. Em segundo lugar, En segundo todos os lugar, cidadãos são comprometidos. todos los ciudadanos son comprometidos con esta causa. Aí o Senhor me disse, Ahí el Señor me dijo, todos os que vivem a vida da igreja todos los que viven la vida de la iglesia como em Israel. deben ser comprometidos como en Israel. Em Israel, jovem homem, aos En Israel, 18 anos se alista un joven hombre a los 18 años obrigatório, se enlista en la academia militar hasta los 23 años. e o serviço militar obrigatório de 3 Y el anos. servicio militar obligatorio para ellos es de 3 años. E depois que termina, eles ainda têm que estar engajados em Y después uma que das termina, unidades. todavía tienen que seguir, tienen que ser parte de todos estos otros proyectos. Algum tempo Y todos los años tienen que ir estarem sendo por un tiempo para que se reciclen, para que estén listos para la guerra. As mulheres também fazem serviço Las mujeres obrigatório también hacen ese servicio obligatorio e vão servir por menos tempo, mas depois também estarão y sirven engajados por menos em uma tiempo, unidade pero de también después pasan por otras unidades de servicio. Se você perguntar para qualquer deles depois Si usted le pregunta a cualquier uno de ellos, sua companhia, por ejemplo, si están trabajando en su compañía, en su empresa, por exemplo, se ele tivesse uma outra profissão, por ejemplo, si él tuviera otra profesión como vendedor o ingeniero o lo que sea, se você perguntar qual a sua profissão, si usted le pregunta, ¿cuál es tu profesión? ele vai dizer, não, minha profissão verdadeira é soldado de Israel. Él te va a responder, mi profesión verdadera es ser soldado de Israel. Eu pergunto para você, qual é Ahora le pregunto a usted, ¿cuál es tu profesión? a sua profissão? Tu Ser o profesión soldado do Senhor. es ser un soldado del Señor. Estamos aqui não Estamos para fazer aquí a nossa vontade, no para hacer nuestra voluntad, mas para fazer a vontade do Senhor. pero para hacer la voluntad del Señor. Nós não somos muitos, No somos muchos, mas se todos que estão conosco são comprometidos, pero si todos los que están con nosotros son comprometidos, são engajados, esses vão fazer diferença. eso hace. E as ferramentas que o Senhor nos deu, Y las herramientas que el Señor nos dio, falei no começo da mensagem, dije al principio de este mensaje, comportagem dinâmica, el colportaje dinámico hoje virou míssil intercontinental. es como un misil intercontinental E está ao
está já alcanzando, estamos, nesses poucos meses, imprimindo 1 milhão de livros. ya en pocos meses estamos imprimiendo un poco más de 1 millón de libros. E dizem que um livro alcança 4 pessoas, são Y 4 dicen milhões que de un libro alcanza 4 personas, o sea que son 4 millones de personas alcanzadas. So we're talking about 4 million people being reached out. São mísseis. These are missiles. Son misiles. Expo Livro, Expolibro, Book. outra ferramenta. Expobook, otra herramienta. Posso orar por você? May I pray for you? É uma outra ferramenta abençoada por Deus. Es otra herramienta bendecida por Dios. A vida da igreja com seus grupos familiares. La vida de la iglesia con sus grupos familiares. SEAP, CEAPE, CEPED, libros. são todas ferramentas de Israel do céu. Todas son herramientas For the Israel from heaven. de Israel de los cielos. Eu fiquei encorajado nessa Por lo tanto, hermanos, quedé encorajado en este viaje. During this trip to Rio de Janeiro. Aí cheguei no Rio, eu En este fui viaje de Río de Janeiro. Llegué al Río de Janeiro y fui a alistar el ejército del Señor. Army of the Lord. Elite army. ainda que nós sejamos não muito Aún grande número de massas. que no seamos de un gran número de masa, Multitude of masses. O Senhor nos deu uma promessa el Señor nos ha dado una The promesa. Lord has given us a wonderful promise in Luke chapter 12. e eu vou terminar com essa promessa. Y voy a terminar con esta promesa. With this promise. Eu quero que você se alegre juntamente comigo. Quiero que usted se alegre juntamente conmigo. Vamos ler juntos. Let's read it together. Vamos a leer juntos Lucas 12, versículo 32. Verse 32. Todos acharam? ¿Todos se encontraron? All have it? Ainda não? Eu vou esperar mais um pouco. ¿Aún no? Esperaré un poquito entonces. Acharam? ¿Encontraron? Não temais, No ó temáis. pequenino rebanho, porque vosso Pai Manada se agradou pequeña, em dar-vos porque a vuestro o seu Padre reino. le ha placido daros el reino. For it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Vamos ler outra vez? Vamos a leer otra vez. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Seu reino. Do not fear, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Nós somos pequenino rebanho. Somos un rebaño pequeño, Diante desses grupos, una manada pequeña, delante de estos grupos de masas. nós não somos nem contados entre eles. No somos ni contados entre ellos, Mas para esse pequenino rebanho, pero para esta manada pequeña, God has a promise. Dios tiene una promesa. dar-nos o seu reino. El Padre se ha placido darnos el reino. O galardão do reino foi dado para esses. El galardón del reino fue dado a estos. Senhor Jesus disse em Apocalipse 22, El Señor Jesús dijo en Apocalipsis 22, eis que venho sem demora. eis que vengo sin demora. Versículo 12. Versículo 12. Eis que venho sem demora. And behold, I am coming quickly. E comigo He aquí yo vengo pronto, galardão y mi galardón conmigo, que tenho para retribuir a cada para recompensar a cada uno según sea su obra. Nada será em vão. Nada será en vano. A nossa busca hoje em conhecer mais o Senhor. Nuestra búsqueda hoy en A nossa busca hoje em fazer a vontade de Deus. conocer más al Señor. Nuestra búsqueda hoy en hacer la voluntad del O Señor. preço que pagamos hoje El precio, na igreja ganhando pessoas. el precio que pagamos hoy para vivir la vida de la iglesia ganando personas, nada será en vano. Comigo está o galardão. Conmigo está el galardón, The Lord says, dice el My Señor reward Jesús. is with me. Eu sou alfa, Yo soy el alfa Alpha eu também sou ômega. and
y el omega, Eu sou o primeiro e o último. the el beginning principio y and el fin, el primero y el the último. end, the first and the last. Aleluia. Hallelujah. Aleluya. Deus abençoe esse pequenino rebanho. Que Dios bendiga esta manada pequeña. Nós vamos trazer o reino de Deus de volta. Nosotros traeremos el reino del Señor de vuelta. Senhor abençoe vocês. Que el Señor los bendiga a ustedes. Amén. Amén. Aleluya. Hallelujah.